A esquerda daqui dos Estados Unidos e do Brasil, principalmente partindo ali da Globo, da UOL, estão desesperados com a decisão da Suprema Corte americana de ter divulgado que sim, Trump tem imunidade como presidente em atos oficiais. E a mídia em geral, principalmente no Brasil, está dizendo que Trump tem imunidade parcial para tentar enganar o telespectador. Deixa eu esclarecer algo aqui bem claro, porque quando você lê um jornal esquerdista, vai estar lá, Suprema Corte decreta que Trump tem imunidade parcial. Isto é para tentar minimizar, para tentar dizer que Trump não tem tanta força assim. Não, a mídia esquerdista está mentindo. O que a Suprema Corte quis dizer é o seguinte: o que é uma imunidade parcial? O Trump tem total, completa e absoluta imunidade como presidente da República em atos oficiais. Não é parcial. Trump tem imunidade completa, absoluta para atos oficiais. Como assim? Aí você se pergunta, qualquer ato que Trump usou dentro como presidente da República, ele é imune. Ele tem a imunidade. Seja qualquer ato sequer, uma vez dentro do seu papel de presidente da República, a imunidade jogou por terra todos os processos que essas cortes menores, principalmente essas cortes de estados democratas que inventaram mil e uma a falsa acusação para tentar destruir a imagem dele, tudo isso caiu por terra quando a Suprema Corte teve que lembrar ao mundo que Trump tem sim imunidade. A imunidade ela só não serve para atos pessoais, mas isso aí, todos os processos que foram inventados por juízes esquerdistas foram acusações falsas contra o Trump. E ele tem uma imunidade completa e total. Então a Suprema Corte americana teve que lembrar. E o Brasil está escrevendo aí nas edições dos jornais, tanto na mídia eletrônica quanto na mídia escrita, que Trump tem imunidade parcial. Não. Essa palavra parcial é simplesmente para dizer que para assuntos pessoais a imunidade ela cobre tudo aquilo que um presidente da República exerceu dentro do seu ofício. Então Trump teve uma vitória absoluta, porque tudo aquilo que acusava ele caiu por terra. E as mídias esquerdistas estão desesperados. Agora, o que isso tem a ver com Bolsonaro? Tudo tem a ver com Bolsonaro. Se o Brasil fosse uma república séria e aplicasse a lei, Bolsonaro, assim como Trump, também tem a sua imunidade completa e total. E todas as falsas acusações que a esquerda usou contra Bolsonaro para deixá-lo inelegível, tudo isso cairia por terra, assim como aquilo que fizeram contra Trump. Por exemplo, o que deixou Bolsonaro, entre aspas, inelegível? Por militância da Suprema Corte Brasileira. Quando Bolsonaro convocou os embaixadores antes das eleições para verificar a veracidade e a seriedade das urnas. Os juízes do STF ficaram pé da vida e também quando o Bolsonaro, sobre aquela questão da minuta, do papel. Dentro da lei de imunidade, Bolsonaro também tem direito à imunidade. Ou seja, nenhum ato do Bolsonaro, quando ele convocou os embaixadores para checar e falar sobre a veracidade e a segurança das urnas, isto não, de forma nenhuma, poderia implicar contra os direitos políticos de Bolsonaro. Ele pode convocar ele poderia, dentro das condições de presidente da República, que foi o que ele fez, convocar quem ele quisesse. Nada disso poderia ser usado contra ele. E sobre a minuta, ele tinha dúvidas sobre a situação política do país. Como que ele tinha dúvidas dentro das condições de presidente? Nada, absolutamente nada poderia ser usado contra ele, porque ele tinha a imunidade presidencial, porque tanto a minuta quanto a convocação dos embaixadores
para falar sobre a segurança das urnas, Bolsonaro tinha total direito como presidente da República, ou seja, ele tinha a imunidade presidencial como Trump. O problema é que a Suprema Corte do Brasil acha que o povo brasileiro é otário, talvez muitos não conhecem a lei, e usaram essas questões de ter convocado os embaixadores e o papel da minuta para deixá-lo inelegível, o que foi um crime por parte do STF, ou seja, o STF desrespeitou o direito de imunidade de Bolsonaro. Como que aqui nos Estados Unidos a situação reverteu, a Suprema Corte teve que lembrar ao mundo que o Trump fez não é crime, porque como presidente da República ele tinha total direito. Agora, como vai ficar o STF no Brasil? Será que o STF também vai tomar vergonha na cara e vai dizer ao Brasil e ao mundo que, olha, as questões da minuta e o assunto de Bolsonaro ter convocado os embaixadores para falar sobre a segurança das urnas, isso tudo era direito do ex-presidente, porque isso não pode implicar em seus direitos políticos? Será que o STF vai reverter essa situação ilegal que a Suprema Corte do Brasil tomou contra o ex-presidente Bolsonaro, assim como a Suprema Corte dos Estados Unidos teve que lembrar ao mundo que Trump tinha direito? Então aí é que está a questão. Uma vez que a Suprema Corte americana mostrou que Trump tinha direito, sim, de imunidade, porque ele era um presidente da República, com que cara vai ficar a Suprema Corte brasileira? Será que ela vai continuar com essa cara de pau nestas perseguições, de continuar perseguindo o ex-presidente, mesmo sabendo que Bolsonaro tinha total direito como presidente da República, tinha total proteção de imunidade? Ou será que a Suprema Corte vai continuar mantendo isso que de fato é uma perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro? Então, se a Suprema Corte brasileira realmente tiver vergonha na cara, ela irá pensar e dizer, bom, se os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, o símbolo da democracia e da liberdade, mostrou que Trump, dentro de suas condições, tinha imunidade, por que a nossa republiqueta aqui do terceiro mundo vai condenar o ex-presidente por ele ter tomado atitudes, porque tinha dúvidas em relação ao processo eleitoral sobre as urnas eletrônicas, dentro das condições de presidente da República? Olha, o Brasil tenta copiar tudo daqui dos Estados Unidos, mas quando acontece um ato de vitória, como aconteceu, será que o Brasil vai copiar também esse ato de vitória? Esclarecendo ao Brasil que Bolsonaro tem sim direito à imunidade, porque tudo aquilo que aconteceu foi dentro de uma situação como presidente da República? Bom, isso aí só o tempo irá nos dizer. A questão daqui de Nova York da mulher foi uma questão pessoal, isso não implica nada de prisão, não impede de nada em relação à sua candidatura. E agora a mídia está desesperada, a ponto de William Bonner culpar a projeção e a força de Donald Trump, que está à frente aqui nos Estados Unidos e que muito certo voltará à presidência da República. E o William Bonner culpou o Trump pelo aumento do dólar no Brasil para tentar passar pano para as falas do Lula. Olha o nível de jornalismo que se tornou a mídia brasileira. Então, a Suprema Corte do Brasil deve também encarnar o comportamento da Suprema Corte americana para mostrar que se faz justiça no Brasil. Porque se isso não acontecer, está descancarado que a Suprema Corte brasileira trabalha com a injustiça e perseguição contra os seus oponentes.